Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está procurando conteúdo, relacionado ao bem-estar, à saúde, chegou no lugar certo. Esse aqui é o podcast Vida Sem Dor com o Dr. Pedro Miranda. Ele que é, na realidade, um cirurgião dentista, tá? Especialista em ortodontia e disfunção temporomandibular, nome difícil, né? Que é conhecido como DTM, e dor orofacial. Ele também é membro da Comissão de Odontologia do Sono, do Conselho Regional de Odontologia, com atuação no tratamento de ronco e apneia. Ele também faz parte do Comitê de Dor Orofacial da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. Eu sou Rosângela Araújo e vou conduzir esse bate-papo bem esclarecedor sobre dor, não é? E lógico, doutor Pedro, prazer, parabéns por essa iniciativa, de conversar um pouco sobre dor com as pessoas, não é? Sim, Rosângela, é uma satisfação, porque é uma dor que eu sinto nos meus pacientes, né? Eu trabalho com dor desde 2003, então já são mais de 2 décadas, e eu vejo, assim, muito sofrimento nos meus pacientes, então a ideia é justamente ajudar eles a viverem sem dor, porque eu percebo que muitas vezes os pacientes que me procuram, eles têm dor, mas na realidade são dor consequência de comportamentos e de ações que, se mudassem, eles não teriam nem motivo de procurar um profissional para tratar a dor. Então vamos logo começar com a primeira pergunta para o senhor explicar o que é dor. O que é dor? Essa é uma pergunta interessante. Porque dor é uma coisa boa, né? Dor é uma dádiva divina. As pessoas não deveriam ter medo da dor. Elas só deveriam procurar interpretar a dor e saber o que é que essa dor quer comunicar a você. Então, se eu pegar o conceito de dor pela IASP, em 2020, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão real ou potencial. Então veja que o conceito de dor, ele é bastante abrangente e complexo, porque é uma experiência é individual. Você tem a sua experiência, eu tenho a minha experiência. Se sua experiência, por exemplo, sua primeira experiência no dentista foi uma experiência ruim, então aquilo vai lhe acompanhar o medo, a ansiedade toda vez que você for ao dentista. Já se eu tive uma experiência boa, eu vou ter uma reação diferente. Já quando você coloca aí uma experiência sensitiva e emocional, você tem que considerar que a dor também é emoção. Pessoas tristes, pessoas com raiva, elas tendem a sentir mais dor. Pessoas alegres, felizes, sentem menos dor. É uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão. Ou seja, não precisa ter lesão. Não precisa ter lesão para ter uma dor. E a gente tem casos documentados mostrando isso. Então, você sente uma dor de cabeça, geralmente o padrão das pessoas é procurarem tomar um analgésico. O que eu não recomendo. Eu recomendo a pessoa procurar um médico para fazer um diagnóstico, porque tem que interpretar o que aquela dor significa. Digamos, se você tem uma dor de cabeça, de repente, com confusão mental, dormência, então você pode ter, e essa dor se agrava com esforço físico, você pode estar diante de um problema cardiovascular, que, se não tratado, pode levar à morte. Então, é mais ou menos semelhante àquela situação. Você tem um incêndio em casa, em um quarto. Aí o alarme toca. Aí você prontamente chama o bombeiro. Aí o bombeiro chega, desliga o alarme e vai embora. Resolveu o seu problema? Não resolveu, porque o problema continua, que é o incêndio. Então, antes da pessoa procurarem fazer automedicação, o que eu recomendo é procure o seu médico. Procure um profissional de saúde de confiança para fazer um diagnóstico, porque aquela dor não está ali à toa. E aí, exatamente por ser um tema tão complexo, que acabou despertando interesse e a criação de uma instituição que estude a dor, no caso, que é a SBED, que o senhor fala. Isso, a SBED, que é a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, ela surgiu em 1982. Teve um simpósio, um simpósio de dor,
Aí nesse simpósio, depois desse simpósio, os médicos se reuniram e no ano seguinte fundaram a SBED, né, que é a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. Hoje, a SBED, em 1994, a SBED passou a ser um capítulo da IASP. IASP é International Association for Study of the Pain, né? Então, a SBED hoje é o capítulo da IASP no Brasil. Hoje ela reúne, né, no seu grupo de membros vários profissionais de todas as áreas, né? Então, médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonos, psicólogos, todos com o objetivo único de fomentar o estudo da dor, a educação em dor, para complementar uma falha do ensino, porque as nossas faculdades não nos dá a formação adequada para tratar com dor. É uma formação muito técnica e clínica, mas a parte de dor, isso não é completa. Então, essa sociedade completa isso, né? Os nossos membros, a gente se reúne no comitê de dor orofacial, por exemplo, se reúne uma vez por mês. Então, nós trocamos ideias, recebemos palestras. Além disso, a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, ela disponibiliza para os profissionais membros dela muitas palestras e congressos também que elas providenciam, que dá ao profissional interessado no assunto bastante conteúdo para que ele possa tratar melhor seus pacientes. Nós temos também a SBDOF, né, que é a Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, no qual, dessa eu sou membro fundador, e essa foi em 1900 e já está com mais de 10 anos essa sociedade, né? E também tem o mesmo objetivo, nessa reunir profissionais e focar no tratamento da dor orofacial, que essa é construída mais por dentistas. E aí, esses profissionais se reúnem, lógico, para debater a dor e tudo mais, mas essa preocupação que o senhor tem de educar para levar para o paciente, no caso, a responsabilidade dele também em relação a essa dor, é isso? Sim, o que eu percebo é que há uma ideia do paciente que nos procuram para tratar as suas dores, de que nós, profissionais de saúde, podemos dar saúde ou resolver o problema deles. Mas é um engano. O que um profissional de saúde pode fazer pelo paciente é 10 a 20%. Nossa. 80% ou 90% é responsabilidade do paciente através de escolhas que ele faz no dia a dia. Ele vai escolher em 7 reinos, em 7 áreas, né? No corpo, ele vai escolher ser sedentário ou fazer exercício físico. Ele vai escolher no estilo de vida, ele vai escolher dormir 8 horas de sono por noite ou ficar acordado a noite toda assistindo Netflix. Ele vai fazer escolha em relação à alimentação, comer alimentos naturais, frescos ou alimentos processados. Então, aí no lado espiritual, no lado mental, no lado social, no lado do meio ambiente, em todas essas áreas vai ter ali condições de fazer escolhas positivas ou negativas. O somatório de tudo isso, dessas escolhas, vai dar condição da pessoa ter saúde ou doença. E essa sua abordagem, né, em relação a essa preocupação com a dor, esses seus estudos, essa ação de levar, né, fazer com que o paciente fique consciente da responsabilidade dele. O senhor já vê resultados com seus pacientes? Qual o feedback que o senhor tem desde que o senhor passou a atuar mais nessa área, com essa preocupação mais voltada em relação à dor? Pronto, eu acho que tudo mudou em 2020. Que eu fiz um curso na Universidade de Minnesota que é Preventing Chronic Pain, prevenção de dor crônica. E aí, a partir daí, mudou a forma de eu trabalhar com meus pacientes. Porque a consulta que era curta passou a ser de 90 minutos, às vezes vai para 2 horas. Porque a gente começa a ver quem é a pessoa que está na sua frente. Como diz o pai da medicina, né? Ele diz assim, mais importante de você saber que doença o paciente tem é saber quem é a pessoa que está doente, né? Então, você passa a ter uma visão completa do paciente. Então, com isso, a gente passa a identificar fatores de risco naquele paciente que está à sua frente. Ele vai tomar consciência
e a partir dali, ele vai reduzir fatores de risco e ampliar ou incentivar ou começar fatores de proteção. E aí, com isso, a gente consegue resultados sem tanta intervenção. Porque de vez de eu passar um analgésico para tratar a dor, eu vou motivar ele a assumir comportamentos e ações que vão não só tratar a dor, mas dar a ele saúde. E saúde não temporariamente, mas saúde a longo prazo, porque à medida que ele assume comportamentos pensando em longo prazo, então se mantém hábitos saudáveis na alimentação, no exercício, no pensamento. Só no pensamento a gente pode pensar, tem uma frase de Buda que diz assim: nada, nem teus piores inimigos podem te causar tantos danos quanto os teus próprios pensamentos. Então, são tantas coisas que podem mudar apenas com um pensamento. Qual é a sua abordagem de conversar? E aí, como você falou, né, acaba passando mais tempo com o paciente. Já aconteceu dele chegar e tô aqui com um problema no dente. E aí, quando o senhor vai e investiga, ou tô aqui com dor no ouvido. E quando o senhor começa a conversar, não, o problema não tá no ouvido, o problema tá, né? E aí vai explicar, DTM no caso, não é? Então, acontece, desde que o senhor mudou a abordagem, que às vezes o paciente chega com uma queixa, mas não era bem daquele jeito. Perfeito, Rosângela. Isso é super interessante, porque há uma tendência das pessoas pensarem que local de dor e origem da dor é a mesma coisa, mas não é bem assim. Então, eu já recebi pacientes no consultório com queixa de dor de dente, que já tinham perdido 2 dentes e vieram para remover um terceiro dente, quando na realidade não era problema de dor de dente, era dor na região do dente, mas a origem da dor era muscular. Ou seja, os músculos, eles têm essa capacidade de irradiar dor para outras regiões. Então, isso em todo o nosso corpo, a gente é bastante conhecida, por exemplo, quando você tem uma angina, né? Angina é um problema cardiovascular, né? Você está próximo a ter um infarto. Então, as pessoas, diante desse quadro, que é grave, as pessoas relatam dor no queixo, na nuca e no braço esquerdo. Mas veja, a origem da dor é no coração. Então, com isso, a gente consegue educar o paciente para relaxar a musculatura. Às vezes é uma contração muscular devido a um estresse e a pessoa desenvolve, por exemplo, o bruxismo de vigília, que é o ato inconsciente ficar apertando, contraindo a musculatura. Isso vai causar uma dor muscular nos músculos da mastigação, que consequentemente irradiam dor para dente, irradiam dor para ouvido. Então, você vai ter que tratar a causa da origem da dor e não o local da dor. Interessante. E aí, exatamente, para ter essa ação de conscientizar, né, os pacientes, que aí o senhor teve a ideia de fazer esse espaço, né, de compartilhar. É preciso levar informação para as pessoas. Precisa, exatamente, educar. A ideia é mais ou menos conscientizar. E nós temos tantas coisas para conscientizar nossos pacientes, porque a gente vai ter tantas conversas ainda pela frente, mas se a gente pegar, por exemplo, voltando ainda na alimentação, hoje nós temos como a principal causa de doença é justamente a alimentação. Uma coisa tão boba, né? Parece simples, né? Mas é a principal causa de doença. Acima de quê? Do tabaco, acima de contaminação, acima de acidentes automobilísticos, acima de todos os itens que você imaginar. A principal causa hoje de morte e de incapacidade e perda de trabalho é a alimentação. Alimentação incorreta, principalmente guiada pelos ultraprocessados. Capa da revista Veja de maio de 1994, do ano passado, 2024, diz assim: a ameaça dos ultraprocessados. Os ultraprocessados estão associados a diversas doenças, aí, depressão, ansiedade, a 25 tipos de câncer e mata 57 mil pessoas só no Brasil. Assustador. Eu vi um título também fazendo uma relação, né? Porque tem a questão do cigarro, né? E a gente já colocou isso na mente, né? O cigarro, né, provoca câncer. E aí eu vi a relação exatamente de ultraprocessados, que é o mesmo risco, não é? A mesma informação que tem, é assustador, ultraprocessados, né? Mas o tal da calabresa é um negócio gostoso. Exatamente. A
calabresa, ela deveria ter, né? Tem um documentário que eles colocam, mesmo causa câncer, igual aquela mensagem do cigarro, né? Causa câncer. Na realidade, o câncer, geneticamente, é 5 a 10%. Ou seja, 95% são escolhas, são resultado de escolhas. E justamente aí entra o processo da alimentação. Mas aí alimentação, exercício, estresse. Hoje, a situação do burnout. Nós vivemos uma situação em que quase todos nós temos uma agenda de 30 horas, 40 horas para resolver em 24. Não dá. A gente termina atropelando momentos que seriam dedicados à saúde. Por exemplo, o sono, a gente termina roubando o sono para trabalho, a gente termina roubando o horário de uma alimentação tranquila, com a mastigação boa e adequada para comer rápido um fast food, para poder dar tempo. A gente termina tirando o tempo da atividade física, e isso é bastante tentador. Hoje mesmo, por exemplo, eu vou para a academia ou vou estudar para o podcast? Eu disse, não, eu vou para academia, porque eu não posso, ninguém deve fazer nada contra a sua saúde. Primeiro lugar, a sua saúde. Isso é interessante porque nós, profissionais de saúde, não somos bons exemplos. Em números americanos, 2/3 dos médicos americanos vivem sobre burnout, ou seja, esgotamento físico e mental. E o índice de suicídio entre médicos americanos é 3 vezes maior do que a população normal. Ou seja, nós, cuidadores de saúde, devemos ser exemplos para os nossos pacientes. Autocuidado, né? Autocuidado. Como pode o cuidador não cuidar de si? Tem que cuidar de si para poder cuidar dos outros. Impressionante. Eu já falou alguns temas, né, que a gente vai abordar lá na frente, nos próximos episódios. Aí já falou de sono, já falou de alimentação, mas aí uma palavrinha que eu acho que essa é a mais difícil, e que você já falou também anteriormente, é a questão da disciplina, né? Não tem para onde correr. Falou em saúde, tem que ter disciplina. Olha, Rosângela, essa palavra é interessante demais. Disciplina. Tem uma frase que diz assim... Bem, ela é dita por um pastor. Ele diz assim, e eu roubo ela para a saúde. Ele diz assim, a fé morre na comodidade e floresce na disciplina. Então, parafraseando com a saúde morre na comodidade e floresce na disciplina. O que é cômodo? Por exemplo? Cômodo é ficar sentado no sofá bem confortável, com uma pipoca, uma Coca-Cola do lado, assistindo Netflix a tarde toda, no sábado, por exemplo. Mas o que é disciplina? Eu parar ali, eu fazer uma alimentação decente, com proteínas, com gordura, com carboidratos, com vitaminas, com sais minerais, na proporção certa, e depois ir fazer uma academia, e fazer uma caminhada, e fazer um esporte ao ar livre. Tem tantas modalidades, você escolhe o que você gosta. É isso que eu acho interessante. Você faz as suas escolhas, e saúde é um processo de construção. Você constrói saúde através de escolhas corretas. E você constrói doença através de escolhas incorretas. Nossa, horrível. Essa puxada de orelha. Agora, uma curiosidade, não é assim que eu tenho, lógico. Como é que um cirurgião dentista foi parar, né, num tema tão complexo, e aí eu digo não especificamente só o senhor, mas a própria categoria, né, os próprios médicos, né, a área de odontologia, de ter essa preocupação de estudar mais a fundo em relação à dor, não é? Porque é uma área que sofre muito, que tem muitos casos, muito tipo de dor. Que danado é que chamou a atenção dos odontologistas em relação à dor? Bem, a minha história com a dor começou pela disfunção temporomandibular, que é justamente a DTM, né? Então, a especialidade surgiu
na década de 1934, com o Dr. Kosten. Kosten é um médico otorrino americano que ele observou que muitos pacientes que o procuravam com queixa de dor no ouvido, zumbido, tontura, eles tinham uma coisa em comum, um colapso na mordida, perda de dentes posteriores, perda de dimensão vertical. Então ele publicou isso e aí surgiu o embrião da minha especialidade, né, que na época surgiu com o nome de síndrome de Kosten, justamente associada a esse médico, né. Com o passar do tempo, ela foi mudando de nome, passou para disfunção crânio-facial, e eu não vou lembrar todos os nomes, mas teve tantos nomes diferentes, e finalmente em 2003, o Conselho Federal fechou um nome para a especialidade, que é disfunção temporomandibular e dor orofacial. E aí, desde então, desde o início da especialidade, eu com o Dr. Veridiano e Dr. Anderson Capistano, fomos os primeiros 3 especialistas em DTM e dor orofacial de Pernambuco. Então, desde então, eu trabalho com essa área. E o que me levou a buscar mais é justamente porque você tem casos de pacientes refratários, pacientes que já passaram por vários profissionais de saúde, de várias especialidades diferentes, e chega no consultório com uma história de 5 anos, 10 anos, ainda com dor. E continuaria por mais 20 anos, porque na realidade são os comportamentos dele é a causa da dor. É o sedentarismo, é o estresse, é a falta, são os pensamentos negativos, é o negativismo, né? Então, isso me fez a procurar. E aí, entrar nas sociedades, que me incentivou a estudar mais, e aí fazer coligações. Eu não trabalho sozinho, porque uma dor, um paciente crônico, ou seja, aquela dor que tem mais de 3 meses, é um paciente que é para ser tratado multiprofissional. Ou seja, ele precisa de um médico, ele precisa de um neurologista, ou um especialista em dor na área médica, ele precisa de um otorrino quando tem essa área envolvida, ele precisa de um fisioterapeuta, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um educador físico, ou seja, todos os profissionais que forem necessários para a gente atender todas as queixas daquele paciente serão incluídos no processo de terapia, para que você possa então resgatar, eliminar ou controlar a dor do paciente. Que bom. Então, a proposta desse podcast, pessoal, é exatamente isso, a gente conhecer um pouco, né, desses estudos que o Dr. Pedro vem se debruçando nos últimos anos, né? E essa preocupação dele, a gente vai aproveitar essa preocupação dele em compartilhar esse conhecimento, né? Então, esse é o primeiro de uma série. Acompanhe a rede social de Dr. Pedro, que ele vai sempre estar informando aqui o próximo episódio. Mas, por hoje, é só? Não é isso, Dr. Pedro? Mas tem muita vem mais por aí, vem mais por aí. A ideia é a gente empoderar você a tomar conta da sua própria saúde. Lembre-se, nós não somos capazes de lidar a saúde. Nós podemos até ser bons em tratar doenças e sintomas, mas a saúde é você, é sua responsabilidade. Ok, então fica aí atento e até o próximo episódio.